Deus estava a querer fazer algo em mim, mas eu não estava a querer aceitar. Eu perguntava às pessoas na rua quando falarem de Jesus. Eu entendo mesmo que era aquilo que Deus queria para a minha vida. A partir desse dia, a minha vida começou a ser um bocado diferente. Comecei a encarar as pessoas também de outra maneira, não é? Se calhar da forma que Deus vê, não é? Sou a Mari, eu o Jay, estamos casados há 13 anos, vivemos agora de momento em Londres, há 5 anos, e somos de Lisboa. Eu eu nasci em Lisboa, não é? Meu pai foi muito cedo para a África, e foi para Moçambique, e depois de estar em Moçambique, eu tive 10 anos sem saber nada do meu pai. Entretanto, ele voltou a comunicar connosco e chamou-nos para Moçambique. Aí começa tudo aí. Em Moçambique, eu cheguei a Moçambique, não conhecia nada da África, essas coisas todas, uma nova vida, uma nova fase, mas eu também era um jovenzinho, tinha 10 anos, portanto isso para mim era tipo uma aventura. Entretanto, em Moçambique tivemos 3, 4 anos e depois fomos para a África do Sul, derivado ao 25 de Abril, e acabámos por ir para a África do Sul, tipo com o estatuto de refugiado. Cheguei à África do Sul e então era outra adaptação, um outro país completamente diferente, mas eu sempre tive assim um espírito um bocado rebelde, não ouvir os conselhos, ouvir o que as pessoas me tinham para dizer. E muito cedo, enveredei por um estilo de vida que não é o mais apropriado, mas para mim era o melhor. É aquele tipo de aventura e, entretanto, já sabes, o pessoal começa a se envolver com um tipo de pessoal. Eu normalmente acompanhava sempre um pessoal um pouco mais velho que eu. Uhum. E, muito cedo comecei a experimentar. Naquela altura era, a Maria Joana, que eles chamavam. E comecei por fumar erva. E aquilo, para mim era espetacular. Era uma vida altamente. Para mim, altamente naquela altura era o máximo. Normalmente todo jovem que tem este tipo de espírito e que gosta de descobrir cenas e não sei o quê, independentemente do que isso possa causar na nossa vida, isso não importa, não é? A gente pensa que está a controlar tudo, pensamos que temos tudo sob controle, que nada nos vai acontecer, que somos o máximo. Os pais não percebem nada, as pessoas falam, as pessoas mais velhas falam, mas não entendem o kick que aquilo dá, não é? Aquela coisa que a gente experimenta e não sei o quê, e depois disso passa-se para outras coisas. E eu, já sabes, meus pais não me davam assim dinheiro sem mais nem menos, queriam saber o que é que eu fazia com o dinheiro. E quando eles não me davam, claro, começas a enverdar ainda por outro estilo, ainda pior, comecei também a roubar, essas coisas, não é? Uhum. E o que é que acontece? Eu com 16 anos, fui preso. Tinha 16 anos, fui preso e fui para uma prisão de jovens, né? E eles deram, porque os meus pais, como eram imigrantes, ainda não tinham residência nessa altura, tinham aquele work permit, não é, que eles chamam, e eu, o que é que eu vou fazer? Meus pais, o que é que a gente vai fazer contigo e tal? Eu estava na boa, fazem o que vocês quiserem, aquela cena, aquele tipo de conversa de um jovem, como tu disseste, que a gente pensa que tem o controle das coisas. E então eles, naquela altura, deram a escolher aos meus pais, ou eu ia para uma escola de correção, ou então podiam me mandar para Portugal. Eu, claro, escolhi ir para Portugal. Escolhi ir para Portugal, vim para Portugal, para a casa dos meus avós, mas os meus avós não me aguentaram muito tempo também. E claro, depois de tantas voltas que eu dei, de dormir na rua, porque meus avós expulsaram-me de casa,
dormi na rua, dormi nas escadas, nas escadas dos prédios, de experimentar, já tinha experimentado sei lá o quê, não vou agora nomear o tipo de drogas e não sei o quê, mas pronto, já tinha experimentado, já tinha injetado, essas coisas todas. Mas não sei, alguma coisa me começou a dizer que era demais, que não podia ser, que isto, se a vida era só isto. Entretanto, pronto, fui outra vez preso, fui para a penitenciária de Lisboa e depois tive 9 meses e meio preso, quase um ano. E quando saí, é que aconteceu-me alguma coisa, não sei explicar bem, isto é assim, tipo, parece assim um bocado místico, mas foi o que me aconteceu. Eu um dia, pronto, não tinha dinheiro, não tinha absolutamente nada, pronto, é aí que eu comecei a perceber o quanto a vida com os meus pais, com os meus amigos, essas pessoas, aquelas pessoas que me aconselharam, eu comecei a entender que se calhar isso era... Comecei a sentir falta de afeto, estás a perceber? Porque eu comecei-me a sentir muito só. Eu andava nas ruas, e chorava e pensava, há qualquer coisa, há mais que isto. Eu comecei alguma coisa me começou a mover, alguma coisa dentro de mim começou-me a fazer entender que a vida tem algo além disto. Eu fumava uma passa qualquer e não fazia efeito, dava-me um tipo de alucinação, parece que as pessoas todas me perseguiam, isto aconteceu comigo, parece que toda a gente me perseguia, toda a gente olhava para mim, eu comecei a temer a própria droga, comecei a temer a droga, porque eu pensava no efeito secundário que aquilo me estava a dar, estás a perceber? E comecei a ficar cada vez mais preocupado. E depois, quando eu tentava roubar alguma coisa, parece que o dono da loja sabia que eu ia lá, mas ele deixava-me. Estas coisas começaram-se a passar assim na minha cabeça, estás a perceber? E comecei mesmo a temer. E um dia, estava com fome, não tinha dinheiro, não tinha nada, e lembrei-me de um sítio que era o Desafio Jovem. Que pronto, normal, as pessoas que são cristãs conhecem, as pessoas que não são, para quem não conhece, pronto, era um sítio onde falavam, portanto, de Jesus, mas também davam ênfase à parte social. Portanto, davam comida e pronto, após darem-nos comida, davam-nos certos conselhos. Era um sítio onde eu conhecia, de ouvia falar, mas não, nunca lá tinha estado. Foste à Marques da Silva mesmo? Foi à Marques da Silva mesmo, ali perto da Portugália, para as pessoas que não conhecem. E fui lá e disse ao meu amigo, eu estava com um amigo meu, e disse, se calhar há um sítio que nós podemos ir, tem um inconveniente. Vão-nos falar de Jesus, já sabes como é que é, falar de Jesus, já sabes que já são uma grande seca, mas a gente vai lá, aproveita, come qualquer coisa e depois vamos embora. Era esta a nossa filosofia de vida, era esta. Exato. Tu tinhas sempre aquele coisa de tentar enganar as pessoas, né? E então cheguei lá e apresentaram-me o João Pedro Rubaldo, que hoje é pastor, e ele falou comigo e disse, tu alguma vez ouviste falar de Jesus? Alguma vez ouviste falar que há alguém que pode realmente transformar a tua vida, pode dar uma nova noção, uma nova perspectiva daquilo que pode ser a tua vida com preenchimento, uma vida diferente, uma vida melhor? Não é uma vida destas todas aqui tipo a mendigar. Deus quer-te realmente dar algo diferente. E eu pensei, isto é uma seca. Mas tudo bem, eu disse, está bem, mas tu é com fome. Está bem, a gente dá-te damos-te um pão, um copo de leite e quê, mas depois tu deixas-me orar por ti. Eu disse, está bom, why not? E então E tu foste voltando? Sim. Depois dele falar comigo, ele orou comigo, não é? Naquela altura. E depois ele deu-me também a morada da igreja dele, em Sete Rios. Para mim a igreja,
Era coisa de velhotes e tal. de velhos e de outro mundo, que não era nada ao meu, não tinha nada a ver comigo, eu não me identificava absolutamente nada. Aliás, também naquela altura eu não tinha identificação nenhuma, era o que viesse, andava, não é? A pessoa não vai pensar, não vou dizer que eu tinha uma linha e que seguia aquela linha e que não sei o que, não, eu não tinha convicção de nada, eu vivia a vida e aquilo, para mim, o que mais me tocou foi que ele tinha convicção. Ele falava de Deus de uma maneira que Deus parecia que ele conversava com Deus como eu estou aqui a conversar contigo. E que ele conhecia Deus da maneira que eu conheço tipo a minha esposa. Estás a ver? Aquilo começou-me a tocar, começou a bater na minha cabeça. Mas Deus estava a falar, que é para as pessoas que não entendem, Deus faz mesmo isto. Deus faz coisas que tu não estás à espera, que tu não entendes, mas que Deus aos poucos vai mexendo com a tua vida de uma maneira que é impossível depois tu não aceitares, não vês que é real. Saí dali, pá, e saí perturbado, porque Deus estava a querer fazer algo em mim, mas eu não estava a querer aceitar, não é? Aquilo parecia-me, eu não acreditava que Deus, uma coisa, o Evangelho parece muito simples, para as pessoas, uma pessoa que é no mundo secular, digamos assim, pá, é muito simples, não pode ser, Deus não pode fazer uma cena assim na minha vida, transformar-me, libertar-me destas coisas, como é que isso pode ser possível? E eu, pá, cheguei à Avenida Liberdade e separei-me daquele rapaz e foi nesse momento que Deus começa a fazer sentido na minha vida. É como se eu estivesse a ver o filme da minha vida, estás a ver? Eu estava sentado num banco do jardim e estava um ecrã gigante à minha frente e Deus estava a passar o filme da minha vida. E é nesse momento que vem umas lágrimas aos olhos e eu começo a entender que alguma coisa estava-se a passar comigo que não era normal, estás a ver? Não era normal. E eu perguntava às pessoas na rua para me falarem de Jesus. As pessoas pensavam que eu estava louco. Mas o verdadeiro sentido da presença de Deus na minha vida, daquilo que Deus tinha para mim, é quando eu cheguei à África do Sul. Né? E há uma jovem que trabalhava comigo, depois fui para um trabalho de uns amigos dos meus pais, que tinha uma fábrica de camisas. Eu comecei a trabalhar aí e essa rapariga era crente, trabalhava na recepção. Que é essa jovem que me leva à igreja, essa jovem que estava na recepção, a Lena, e pá, eu não sei, na primeira semana eu entendo mesmo que era aquilo que Deus queria para a minha vida. Pá, foi assim tão rápido como isto. E eu comecei a frequentar a igreja, comecei a participar cada vez mais, pá, conheci o Manuel Bessa, que hoje está no Canadá, que era passou a ser o meu pastor de jovens. Eu e ele começámos a evangelizar juntos, ele levava-me sempre, eu comecei a evangelizar pessoal que me conhecia, estás a perceber, antes, pessoal que não acreditava que me via, eu falava com eles, que era um pessoal de gangues, que sabe, da África do Sul havia estes gangues, e eles conheciam-me e diziam, não, isto não pode ser, quem é este tipo? Eu conheço este tipo, não pode ser. Não, mas eu dava-lhes o testemunho e esse pessoal começou a ir à minha igreja também. E muitos deles aceitaram, começaram também, entenderam que Jesus é realmente algo mais para além do Natal, da Páscoa e dessas coisas todas. Jesus é realmente algo pessoal, algo que faz parte, passa a fazer parte da nossa vida de uma forma que é transcendente, pronto, é isso mesmo. Fantástico. A partir do momento que Deus começa a fazer parte íntegra da tua vida, é impossível tu guardares isso só para ti. Não consegues, okay? Tu tens que partilhar, porque uma coisa que começa a borbulhar dentro de ti, a graça de Deus é tão grande, é tão ampla, que não pode ficar só para ti. Tu tens desejo de partilhar isso com outras pessoas. Eu não aguentava, a minha mãe tinha uma loja e eu levava centenas de folhetos e enquanto eu estava a servir os clientes eu começava a evangelizar e a dar folhetos, estás a perceber? Levei muita gente assim, porque eu queria partilhar, é impossível tu guardares isso para ti, porque
Porque a partir do momento que tu tens Deus, tu queres partilhar com outras pessoas. Porque o egoísmo não é algo que faz parte daquilo que Deus é. Deus é para ser partilhado, Deus é para ser experimentado, mas experimentado na verdadeira essência da palavra, que é a sua graça, o seu amor, a sua unção, aquela unção que Deus põe sobre a tua vida. A unção, para quem não percebe, a unção é realmente a graça de Deus a fluir na tua vida. E foi isso que aconteceu. Mais tarde fui para o Instituto Bíblico, onde tive 3 anos, e mais tarde também fui trabalhar para o Desafio Jovem. Geras tu a ajudar outros. E era eu, porque não dá. Se tu tens Deus, tu tens que compartilhar, tens que partilhar Deus. Foi isso que aconteceu na minha vida. A partir dos 13 anos, comecei a ir à igreja com o meu irmão, ali no Fogoteiro, a Assembleia de Deus do Fogoteiro. Tinha um grupo de jovens interessante. Primeiro vamos pelo convívio, não é? Sentimos-nos bem uns com os outros, não é? E depois comecei a ouvir falar sobre Jesus, não é? Eu já tinha estado na igreja católica, tinha tirado a primeira comunhão, mas era sempre um Deus um bocado teórico. E ali falava um bocadinho de Deus numa perspectiva que podíamos ter uma relação pessoal com Deus, que Deus realmente era o nosso melhor amigo, e que eu comecei a achar que fazia algum sentido, não é? Então foi feito o apelo se gostávamos de entregar a nossa vida, se gostávamos de ter um relacionamento pessoal com Deus, e então eu disse, por que não? Fazia sentido, não é? Então, a partir desse dia, a minha vida começou a ser um bocado diferente. As prioridades que tinha como jovem começaram a ser um bocado diferentes. Senti que podia ter realmente um contacto mais pessoal, não a nível teórico como tinha-me sido explicado, que Deus realmente estava comigo todos os dias, e que depois comecei a encarar as pessoas também de outra maneira, não é? A ver os outros se calhar da forma que Deus vê, não é? Nós estamos casados há 13 anos. Nos primeiros anos não pensávamos muito em ter filhos. Viajámos, mas depois, passado algum tempo, começámos a ter esse desejo. Mas depois, não acontecia, não é? E depois viemos aqui para a Inglaterra, ainda tivemos o primeiro ano, e depois realmente começámos a fazer exames, diziam que estava tudo bem tanto com um como com o outro, não viam porque não. Mas o que é certo é que não conseguíamos engravidar. Então pedi mais exames. Depois, há um ano atrás, aqui já em Londres, fui referenciada para uma clínica de fertilidade, só que depois houve um atraso na carta e na data que eu tinha que fazer a marcação. Depois recebi outra carta a dizer realmente passou o tempo, agora tem que ir novamente à sua médica de família e tem que agendar novamente. Pronto, foi assim um bocado um baque, ok, mais uma data de meses. Fui à médica de família novamente, ela referenciou-me novamente. Então, e depois veio esta fase do vírus, do corona. Confinamento. Do confinamento. Recebi uma carta que estava, eu sei que é uma má notícia para si, assim, muito educadamente, mas vai estar tudo parado e pronto, eu sei que vai ser um baque para a sua vida, mas... Então foi que eu fiquei assim um bocado desiludida, né? Mas uns dias depois descobri que estava grávida e não chegámos a iniciar nenhum tratamento. E... Sentiste que a graça de Deus te abraçou concedendo esse desejo? Sim, sem dúvida. Eu acho que foi mesmo quando depois dessa segunda carta em que disseram que realmente estava tudo parado, eu disse, seja mesmo feita a tua vontade, Deus, de qualquer das maneiras, se não for ter um filho, então descansei. E nessa altura foi mesmo uma surpresa, né? Quando eu descansei foi mesmo quando tive uma boa notícia. Muito bom. E já sabem se é menino ou menino? É uma menina. Eu posso dizer? Pode. É uma princesa? É. Amém.